Amigo internauta, você que nos assiste de perto, de longe, que tem nos acompanhado através das nossas redes sociais, mais uma vez nós estamos aqui para a nossa videoaula da nossa gloriosa escola dominical, a série de estudos que nós estamos estudando, que está tratando da supremacia da Bíblia Sagrada, ou a supremacia das Escrituras. Você que está nos acompanhando, está aí na sua tela o título do nosso trimestre. E hoje nós estaremos estudando mais uma série da lição, que é a estrutura, lição de número 4, que é a estrutura da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura da Bíblia. Você que tem uma Bíblia em sua casa, pode acompanhar a leitura bíblica em classe. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 49. É o tema, ou melhor, o texto, aonde se baseia o tema da nossa lição, desta oportunidade. Nossa lição, como sempre, ela vem acompanhado do chamado texto áureo e da verdade prática. O nosso texto áureo diz o seguinte: e disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. A nossa verdade prática diz: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Todos ela é a nossa única regra de fé e prática. Então a Bíblia toda é a nossa única regra de fé e prática. Não tem outro livro pelo qual nós podemos basear a nossa fé, a nossa crença, a não ser através desse livro santo chamado de Bíblia Sagrada. A nossa introdução, dando um aspecto geral do que vamos estudar nesta manhã, ou nesta oportunidade, na Bíblia nós encontramos todas as normas divinas para a orientação, conduta do crente na esfera social, moral e espiritual. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 8, nos diz: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de nosso Deus, ela subsiste eternamente. Não tem outra palavra que passa geração a geração como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro santo do nosso Senhor e Salvador. Há na Bíblia pelo menos 8.000 menções de Deus, ou do nome Deus, sobre vários nomes divinos. 177 menções do diabo, sobre também vários nomes. Nós temos essa fonte, que está no livro do pastor Antônio Gilberto, né? Saudoso pastor Antônio Gilberto, a história e a formação do livro, dos livros da nossa gloriosa CPAD. Conhecendo um pouco dessa estrutura bíblica, nós vamos ter aí como a Bíblia ela está organizada. Obviamente nós temos a Bíblia em duas separações, que é Antigo e Novo Testamento, ou Antiga e Nova Aliança, Pacto, como queira, e nós vamos ver essa subdivisão, quando aconteceu, como ela se organizou a partir dos tempos, a partir dos anos que foram se decorrendo. Então a Bíblia foi tomando formato para chegar até aonde nós temos hoje a Bíblia encadernada, a Bíblia nossa, a Bíblia que nós usamos, né? Bíblia cristã ou a Bíblia católica, até chegar
nesse formato que nós temos. A definição do termo Bíblia. Primeiramente, por volta do ano de 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, ou seja, os livros, né? Que era o conjunto de livros. A palavra Bíblia, ela vem do grego, a língua original do Novo Testamento, e é derivada do nome que os gregos davam às folhas de papiro preparada para as escritas, chamada de biblo, biblos. Então, o papiro que era preparado, havia uma técnica, uma forma, segundo alguns entendidos, o papiro ele era batido e eram formadas aquelas tiras bem fininhas, e ali elas eram colocadas, vamos dizer, em sistema de tipo colar, uma junto à outra, e ali formava-se o papiro, o biblo, aonde era escrito a Bíblia Sagrada, onde era copiada dos originais para os manuscritos, que nós já estudamos em lições anteriores, e ali então dava-se o formato da Bíblia. Então isso era chamado de biblo, esse livro era chamado de biblo. Um rolo de papiro do tamanho pequeno era chamado de biblion, e vários desses eram chamados então de Bíblia, ou seja, um conjunto de livros. E Paulo chama de Santa Escritura, no livro de Romanos, no capítulo 1 e o verso 2, Paulo chama de Santa Escritura. A Bíblia, ela não era dividida em capítulos e versículos. Ou seja, por isso que quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga e ele foi ler a Bíblia, deu exatamente no livro do profeta Isaías, aonde profetizava sobre a sua pessoa. Por quê? O livro ele era lido e ele ia desenrolando de um lado e enrolando do outro. À medida que ele era sendo lido, então ele enrolava para trás e desenrolava para frente para ser feito a leitura sempre na mesma sequência, não como nós temos, no caso, nós temos hoje, né? Então a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. No ano de 1250, então foi que o cardeal Hugo de Saint-Cher, que era um abade dominicano e estudioso da Bíblia Sagrada, a dividiu em versículos e foi feito em duas etapas, ou em duas vezes no caso, né? O Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabino Natan. O Novo Testamento foi feito em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris, né? Stevens publicou a primeira Bíblia, no caso, a Vulgata Latina, dividida em capítulo e versículo em 1555. Então nós percebemos que essa divisão de capítulos e versículos não é muito antiga. Então aí ainda do século XV, século XVI, que a Bíblia passou a ter as divisões que nós temos hoje em nossa mão. Isso nos facilita muito a leitura, a localização dos textos aonde nós vamos pregar, aonde nós citamos durante uma pregação ou numa conversa, num debate. Isso facilitou muito, porque a gente cita o livro, o capítulo e o versículo. Então a localização do texto para a leitura e para o estudo ficou muito prática a partir desta divisão. E óbvio, mais tarde veio também as Bíblias de concordâncias, as Bíblias de estudo, que nós temos hoje uma infinidade de Bíblias de estudo, mas a mais usada, uma das primeiras que nós conhecemos, foi a Bíblia com concordância, onde a gente fazia as concordâncias dos versículos que eram consonante, um parecido com o outro, que davam referência ao estudo pelo qual a gente estaria ou elaboraria um estudo em torno daquele versículo. Então veio então a Bíblia de concordância, que se tornou bem mais fácil ainda para o estudante da Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento, na Bíblia cristã, ele tem 929 capítulos, 23.214 versículos. No Novo Testamento, nós temos 260 capítulos, 260 capítulos e 7.959 versículos. Então, o Novo Testamento, em relação ao Antigo Testamento, ele é bem menor em questão de capítulos e versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos.
O número de letras depende muito, aí no caso do idioma ou da própria versão pela qual a Bíblia está sendo traduzida. É óbvio que na língua portuguesa vai ter uma quantidade de palavras, na língua inglesa, espanhola e assim por diante, terão outras quantidades de palavras, porque o idioma, para se explicar uma palavra, às vezes exige mais palavras, ou no outro contém mais, menos palavras. Então isso modifica a quantidade de palavras que contém de uma Bíblia de uma língua para uma outra língua. Mas isso em nada muda a inspiração, a inerrância, a autoridade da Bíblia Sagrada que nós já estudamos nas lições anteriores. Cânon. O que é cânon? Cânon, num sentido assim, bem comum, bem do nosso dia a dia, quer dizer vara de medir, uma régua para fazer medida. Mas nós temos aqui o termo hebraico, que é kone, tem sentido de vara de medir, quer dizer, o original desta palavra, cânon, no caso aqui do hebraico, ele tem sentido já de vara de medir, por isso, cânon sagrado. O termo cânon, do grego canon, tem sentido de régua, nós falamos uma régua de medir. Em teologia, usamos o termo cânon para avaliação das escrituras, ou seja, para medir entre a verdade e a mentira. Então a Bíblia Sagrada é o que dá a medida exata da justiça de Deus e também da verdade santa, inerrante e inspirada a palavra de Deus. A palavra cânon, antigamente, referia-se a uma haste usada para medir, conforme Ezequiel capítulo 40, verso 3. Mais tarde passou a significar regras, normas ou padrão de medida. Nós temos também os textos bíblicos, está em Gálatas 6,16, Filipenses 3,18, e aí, no caso, na Bíblia aplicada, né, que é o texto onde nós pegamos a versão. Assim, o cânon sagrado passou a ser chamado de Bíblia, com 66 capítulos. Lembrando que esta é o total, são da Bíblia cristã, da Bíblia chamada Bíblia do cristianismo, ou a Bíblia, o povo usa dizer, Bíblia dos evangélicos. 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, óbvio, praticamente é uma biblioteca. A Bíblia ela é em si uma biblioteca que nós temos portátil nas nossas mãos, né? A Igreja Católica considera como oficial 73 livros, 46 no Antigo Testamento, e depois nós temos no Novo Testamento, permanece, no caso, 27 livros, sendo 7 a mais no Antigo Testamento do que dá demais religiões cristãs ou pelo próprio judaísmo. Então tem a Bíblia de edição católica, ela possui 7 livros a mais, e esses livros não entraram no cânon sagrado, depois que foi encerrado o cânon sagrado. Então esses livros foram mais tarde inseridos na versão da Bíblia Católica como um livro da Bíblia. Porém, esse livro nós o chamamos de livro apócrifos, ou seja, um livro que não passou pela medição, não passou pelas regras pelas quais eram aplicadas para que a Bíblia fosse considerada inerrante e inspirada palavra de Deus. Já a Bíblia usada pela Igreja Ortodoxa, ela contém 78 livros, 5 a mais que a católica e 12 a mais do que a protestante. Aí os senhores poderão estar perguntando por que desses acréscimos. Esses livros, meus amados, eles em nada, eles modificam a Bíblia Sagrada. Óbvio, nós temos muitas coisas que não são consideradas cristãs, não servem muitas vezes para a base espiritual, algumas coisas talvez meia espúrias nos seus conteúdos, mas quando se trata de fatos históricos, geográficos e algumas histórias que neles estão contidos, isso aí serve para conhecimento nosso. Não vamos menosprezar essas Bíblias por ter mais ou menos livro, porque isso em nada vai nos edificar.
Nós, os cristãos, chamado protestante, temos a nossa Bíblia Sagrada com 66 livros, o qual nós estudamos, mas não deixamos também de examinar esses demais livros que contêm da Bíblia Sagrada, principalmente o livro de Macabeus, que são 1º e 2º Macabeus, que foram livros de batalhas da família Macabeu, que tiveram naquele período chamado 400 anos de silêncios proféticos, aonde Deus não teve profetas nominais e não houve profecias escritas ou verbais, pelo menos ali nesse período de 400 anos. Então o livro de Macabeu é um livro que cobre todo esse período histórico. Então é muito bom ter esse conhecimento. Porém, eles não são considerados livros canônicos. Depois nós temos outros livros, né? Por questão de espaço nós não vamos mencionar. O maior capítulo é o Salmo 119. Na verdade, a gente diz capítulo porque a Bíblia está dividida em capítulo, mas o livro de Salmo é número. Então, o livro de Salmo, o capítulo maior é o de número 119. E o menor é o Salmo de número 117. O maior versículo está no livro de Esther, capítulo 8, verso 9. E o menor versículo está em Êxodo, capítulo 20, verso 30. Isso nas versões em português, com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor versículo é o que está em Lucas 20 e verso de número 30. Então veja, queridos, que a versão, voltando a dizer, as versões e traduções pode mudar a quantidade de palavra e também pode mudar o tamanho do versículo, ou quem sabe, exatamente, do versículo, pode mudar o tamanho do versículo. Mas isso não muda a estrutura da santidade, da inerrância e da autoridade da Bíblia Sagrada. Isso a gente precisa deixar claro em todas as nossas aulas, para que isso não venha a surgir aí uma certa dificuldade de interpretação dos nossos queridos alunos que têm nos acompanhado através das redes sociais e até mesmo nas aulas presenciais que temos nas nossas escolas, todos os domingos, às 9 horas pela manhã. Algumas igrejas têm à tarde, mas a Assembleia de Deus de Missão, na sua maioria, é aos domingos de manhã. Em certas línguas, o menor é o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. O livro de Esther e Cantares, uma observação, ele não contém a palavra Deus. Porém, a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolado. Normalmente isto no livro de Esther. Por que o nome Deus foi omitido desses livros é uma questão que somente Deus pode nos explicar. Um dia, quem sabe, teremos uma explicação para isso. Mas no momento temos apenas especulação. E especulação não é válida para a prova de uma determinada tese. Meus amados, os dois testamentos bíblicos, ambos os termos têm sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Nós vemos que no antigo pacto, ou na antiga aliança, antigo concerto, que nós chamamos de Antigo Testamento, Deus tratou com o povo através da lei. Lembrando que o Antigo Testamento nós temos algumas dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, governo humano, dispensação patriarcal e a dispensação da lei. Cada uma dessas dispensações, Deus tratou com a humanidade de uma forma, ou Deus provou a humanidade de uma forma. No Novo Testamento, tanto o Antigo como o Novo Testamento chamado de aliança, pacto ou concerto, né? O Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega, chamado de koioné, ou kaioné, que era a língua comum, a língua falada por todo o império da época em que foi escrito o Novo Testamento. Nós temos aí a questão da cultura, temos a questão do domínio do Império Romano e da cultura grega, que estava inserido nesse período em que foi
feito o cânon e a tradução, ou foi escrito o Novo Testamento. Então nós temos esses dois impérios, e na época a língua ela era o grego koiné, ou o grego comum, a língua que todos entendiam. É atualmente a coleção de livros que compõe a segunda parte da Bíblia cristã, ou seja, o Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia que compõe a nossa Bíblia cristã, é a segunda parte da Bíblia cristã. Definido pela Igreja Católica no Concílio de Hipona, em 393 d.C., entre centenas de livros denominados apócrifos, sendo que a primeira parte é chamada pelo cristão de Antigo Testamento. Então veja, nós temos aí aonde foram selecionados esses livros no Concílio de Hipona, em 303. O que era o Concílio de Hipona? Também conhecido como Sínodo de Hipona Régia. Foi o concílio regional africano da Igreja Católica, realizado em 323, na qual foi estabelecido o cânon sagrado. Então, pelo que nós podemos perceber aqui, o próprio cânon sagrado de 66 livros foi definido exatamente pela própria Igreja Católica. As escrituras hebraicas, ainda falando do Antigo Testamento, né? As escrituras hebraicas, conhecidas pelo cristão como Antigo Testamento, ele tem 46 livros, ou seja, a escritura hebraica, 46 livros. 39 na versão usada pelos cristãos, chamada de protestante, e que constituiu a totalidade da Bíblia hebraica, dividida em 24 livros no judaísmo. Por quê? Aqui nós temos uma particularidade que seria bom a gente conhecer para o estudante da Bíblia que tem dedicado ao estudo da Bíblia Sagrada. Por que de mais livros no Novo, aliás, na Bíblia cristã, e menos livros na Bíblia hebraica? Vamos ver isso já em seguida, né? Nós temos então aqui, alguns dos livros que são divididos pelos cristãos em dois, na realidade são apenas um. Exemplo de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Na Bíblia hebraica, esses livros são apenas um. E na Bíblia cristã, eles foram divididos em dois. Mas por que isso? Por causa dos acontecimentos e fatos históricos acontecidos paulatinamente durante o período da história. Então houve-se essa separação para ser melhor entendido. Penso que talvez seja por causa dessa particularidade que foram divididos esses livros em dois livros. Pois nós temos também 1ª e 2ª Samuel e assim por diante. É a primeira grande parte da Bíblia cristã. Foram compostas em sua grande maioria em hebraico, grego e parte escrita em aramaico. Ou seja, então a Bíblia é parte, maioria em hebraico, grego e parte aramaica. Isso falando do Antigo Testamento. Nós temos aqui as fontes onde você pode encontrar essas informações. Eu gosto sempre de deixar as fontes para que o estudante, o leitor, você que está nos acompanhando, possa, quem sabe, adquirir esse material e ter ele em sua casa para um estudo mais profundo da Bíblia Sagrada. Os livros do Antigo Testamento ainda. Divisão do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Nós temos os livros chamados livro da lei, Pentateuco, o histórico, poéticos e os livros proféticos. Essas são as divisões da Bíblia cristã. O livro da lei, que são 5, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Os livros históricos são 12, né? De Josué até Esther. Os poéticos, compostos por 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. Depois nós temos aqui os livros proféticos, que são divididos em 2 grupos, profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores contêm 5 livros, que vai de Isaías a Daniel. E os profetas menores são 12, de Oséias a Malaquias. Aí surge a seguinte pergunta: por que profetas maiores e por que de profetas menores? Tanto a profecia de um quanto a profecia de outro tem o mesmo valor, tem a mesma inspiração, tanto os maiores quanto os menores.
Os menores são menores por causa do volume canônico, por causa do tamanho que o livro contém, não pelo fato da validade espiritual ou valor da profecia contida nele. O livro de Daniel, de Isaías até Daniel, nós vamos ver que são livros grandes, a porção canônica, o volume é muito maior do que os 12 profetas menores, que são livros com poucos capítulos, são livros pequenos. Por isso eles são intitulados ou chamados de profetas maiores e profetas menores. Entre os pais da igreja, pode-se verificar que Clemente de Roma usava a palavra cânon, o cânon da obediência. Isto que seria a canonicidade do Antigo Testamento. Clemente de Alexandria chama a harmonia do Antigo e do Novo Testamento cânon eclesiástico. Irineu, em referência ao credo batismal, ele chama o cânon da verdade. Policarpo chama o evangelho de o cânon da fé. Observe que são títulos dados à Bíblia Sagrada, mas títulos qualquer um pode dar. Isso não muda a estrutura e não muda também, que nós sempre vamos falar, inerrância, autoridade, infalibilidade da palavra de Deus. 3 fatores basilares que está aqui, ó. Que esta situação na base ou forma, que esta situada na base ou forma a base de alguma coisa. Essas estão a base do nosso cânon sagrado. Inspiração, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação pelo povo de Deus. Ou seja, esses são os 3 fatores basilares pelo qual se situava ou se media o cânon sagrado. Primeiro, a inspiração, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação desse livro pelo povo de Deus. Então nós temos aí um pequeno resumo sobre essas doutrinas basilares da canonicidade, ou a prova para entrar no cânon sagrado da Bíblia Sagrada. Falando ainda, continuando com a canonicidade do Antigo Testamento. Inspiração é o que atesta que os livros foram inspirados pelo Espírito Santo. Neemias capítulo 9, verso 30 diz: porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra ele pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvido, por isso os entregou nas mãos dos povos da terra. Quando a gente lê essa profecia, e quando a gente vê o cumprimento dela, nós vamos entender que somente a inspiração de Deus sobre o pensamento e a ideia do profeta daria a veracidade e o cumprimento fidedigno dessa profecia, quando diz: por isso entregaste nas mãos dos povos da terra. Nós vemos isso durante o curso da história toda, né? Então, 2 Pedro, capítulo 1, e verso 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, ou seja, não foi por liberação da vontade do homem que saiu profetizando, nós chamamos de profetada por aí, né? Mas aos homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus soprava sobre o profeta, sobre esses santos homens, para escrever os textos bíblicos na sua cultura, na sua cultura, na cultura da sua época, no seu costume, de acordo com o seu conhecimento, na sua linguagem. Mas é Deus soprando, como Deus pode soprar sobre um agricultor que fala uma língua agropecuária, como Deus poderia soprar sobre um advogado que fala sobre lei jurídica, como Deus poderia soprar sobre um médico, como Lucas, por exemplo, Paulo, que era advogado, Pedro, que eram simples pescadores, Mateus, colhedor de impostos, e assim por diante. Mas Deus soprava sobre esses homens simples, oculto, muitas das vezes catedrático ou menos catedrático, Deus soprava e eles registravam sobre a inspiração divina aquilo que Deus lhe dava, aquilo que surgia das suas ideias, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
O reconhecimento, nós temos aqui qual é o sentido do reconhecimento ainda do cânon sagrado. Voltamos um pouquinho, nós temos primeiramente a inspiração, né? Segundo, nós temos o reconhecimento do povo de Deus, que atesta seu livro é aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Ou seja, se o livro não fosse aceito pelos seus primeiros leitores, logo ele não servia ou não passaria pela regra ou régua de medição, o cânon sagrado. Hoje nós temos muitos livros que a gente lê e só lê uma vez, porque nós reprovamos aquele livro, porque aquele livro não tem base, o que está escrito sobre eles não tem base, não tem fundamento. Eu, por exemplo, tenho vários livros aqui, da questão da povo perdido e assim por diante, a Era da Humanidade, que são livros que são meras especulações. A gente lê, estuda eles simplesmente para ter um certo conhecimento da mentira que está sendo propagado pelo mundo. Mas nós reprovamos esse livro e muitas vezes nem recomendamos a leitura desse livro por pessoas menos esclarecidas. Então, no caso da Bíblia, é a mesma coisa. Quando o povo reconhecia que esses livros, eles realmente eram livros autênticos, então ele era aceito pela sua maioria, então ele entrava para o cânon sagrado. Êxodo 24, 3 diz, veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos. Então o povo respondeu, ou seja, o povo reconheceu em uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então, houve um reconhecimento daquilo que Moisés falou. Por isso, nós vemos Moisés escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Daniel 9, verso 2, tem uma outra referência. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, se referindo a ele, eu, Daniel, entendi pelos livros que já tinha escrito, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias já havia um reconhecimento, e Daniel reconhece isso, em que havia se cumprido a desolação de Jerusalém, e era de 70 anos. O período que o povo passou no exílio babilônico de 70 anos, foi profetizado pelo profeta Jeremias, e isso teve o reconhecimento mais tarde também de Daniel. Então temos aí as provas e as evidências do reconhecimento do povo de Deus sobre um escrito sagrado. E nós temos também a preservação pelo povo de Deus, ou seja, que atesta seu livro era preservado como palavra de Deus. Eu falei agora há pouco sobre o valor dos livros que temos, que muitas das vezes nós desprezamos, simplesmente lemos por ler, e encostamos e desprezamos porque não tem valor nenhum para a nossa vida espiritual, e muito menos para o nosso dia a dia, né? O Deuteronômio 31, verso 24 e 26 diz assim, ó, e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, Deus deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Veja, meus amados, a preservação desse livro, né, colocar junto da arca, e ele, obviamente, acompanhou até a entrada do povo na terra de Canaã. Daniel 9, nós já falamos, entendi pelos livros, falado com o profeta Jeremias, nós já citamos esse versículo. Particularidade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento trata basicamente das relações entre Deus e o povo de Israel. Então o Antigo Testamento praticamente ele é um tratado entre Deus e o povo de Israel. Mas tem valor para nós do Novo Testamento? Sim, tem. Existem vários nexos temáticos entre os livros de acordo com as suas divisões, seja ela hebraica ou seja ela cristã. Ou seja, o acordo, o nexo, a relação, existem tanto quanto um quanto a outra. O Antigo Testamento, quase todos os livros foram escritos em hebraico, chamado de Bíblia da língua chamado na Bíblia de língua de Canaã, que era a língua conhecida pelos cananeus ou pelos cananitas que habitavam na terra, que conhecia então a língua hebraica, também chamado língua de Canaã. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra, assim, uma referência bíblica sobre isso, né? Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã.
e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará cidade da destruição. Nós temos aqui uma referência só na questão da língua, não se preocupe com o segundo texto, que é uma outra profecia. Isaías capítulo 19, verso 18. Algumas porções foram escritas em aramaico. Alguma porção do Antigo Testamento foi escrita em aramaico, que é uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe, ou seja, a língua de Labão, que seria ali aonde Jacó migrou para as terras do seu tio, Labão, e ali construiu riqueza e tudo mais. Então nós temos aqui Gênesis 31 e 47, e chamou Labão Jagar-Sadu, porém Jacó o chamou de Gileade. Nós vemos naquele encontro que Jacó foge do seu tio Labão, eles chegam nesse lugar que nós chamamos de Gileade, na língua portuguesa, e ali eles fazem um pacto. E Labão chama aquele lugar de Jagar-Sadu, que seria, no caso, em aramaico, e Jacó chama de Gileade, que seria no hebraico. Jagar-Sadu, linguagem hebraica, Gileade em hebraico, e na língua portuguesa nós chamamos de Gileade. Apenas a pronúncia do hebraico para o português que é um pouco diferente, mas no radical do aramaico é muito diferente a palavra, para poder significar o que nós estamos tentando explicar para os irmãos. Os livros do Novo Testamento. Nós estamos chegando agora, encerramos o estudo do cânon do Antigo Testamento. Vamos dar uma parte bem resumida sobre o Novo Testamento, que não muda muito, não muda quase nada em relação à medição, à inspiração, à autoridade e à inerrância. Praticamente não, é igual para os dois. Nós vamos ver apenas algumas particularidades na questão de divisão e etc., mas com bastante, bem resumido. O livro do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estão classificados em 4 grupos principais. Como o Antigo Testamento, nós temos também aquelas classificações, no Novo Testamento também faz-se essa classificação, porém da seguinte maneira. Nós temos evangelhos que são 4 livros, de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é chamado de Evangelho. Os históricos, formados pelo livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, História da Igreja. Lembrando que, se os irmãos perceberem que o livro de Atos dos Apóstolos, ele termina o seu último capítulo como um livro inacabado. Porque a história da igreja ainda está sendo escrita. Embora que os apóstolos, Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, lembrando que o livro de Atos dos Apóstolos não foi escrito por Paulo, foi escrito por Lucas, ele então conta a história até aonde ele pôde. Porque a igreja ainda continua fazendo a sua história. Obviamente que essa história não vai entrar para o cânon sagrado, mas a igreja continua fazendo a sua história ainda. Depois nós temos as epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, que são 13 cartas, que vai de Romano a Filemão. Temos as epístolas gerais, que são 8 cartas, de Hebreus até Judas. Então essa é a divisão do Novo Testamento. E temos o livro da Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, nós chamamos a revelação do Senhor Jesus, o apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Pátimo. Então o Senhor passa a revelar a João mistérios que ainda que já cumpriram, mas mistérios que estarão para cumprir ainda na era da história da humanidade. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de cânon sagrado. Nós temos aí 2 textos bíblicos, para nós darmos assim um pouco mais de autenticidade ao que estamos falando. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, vai dizer: "E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva e sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder." Quem está falando isso? Paulo, falando da sua pregação.
ele despreza todo o seu conhecimento, toda a sua ciência humana, lembrando que a gente escuta muita bobagem nos púlpitos de nossas igrejas, dizendo que o nosso conhecimento não depende dos seus diplomas, não depende do seu bacharel, do seu doutorado. O teu conhecimento depende disso, sim. Se você não tem conhecimento, Deus não pode usar com sabedoria. Então, o teu conhecimento depende da tua busca e do teu estudo, da tua pesquisa e da tua dedicação. Conhecimento se adquire nos bancos escolares, aprendem isso. Agora, sabedoria não. A sabedoria, sim, não depende do seu diploma, não depende do seu doutorado, do seu PhD, do seu pós-doutorado, nada disso. 3 coisas que são divinas, anota aí e não esqueça. Primeiro, o amor, o perdão e a sabedoria. O amor, o perdão e a sabedoria. Essas três coisas são divinas. Ela não depende do homem. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo, Deus disse que do nosso pecado ele não se lembra mais. Perdão. E sabedoria. A Bíblia diz, quem não tem sabedoria, que peça a Deus. Sabedoria. Agora, conhecimento, você vai adquirir no bancos escolares. Aí entra o contexto que o apóstolo Paulo diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavra de persuasão. E aí ele usa, na nossa versão portuguesa, diz de sabedoria humana. Ou seja, ele não colocou o seu conhecimento, aqui está a sabedoria, mas é conhecimento, em conhecimento humano, mas em demonstração de espírito e poder de Deus. 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, observe bem, irmãos, na nossa tradução fala de sabedoria humana, mas na verdade é conhecimento humano. Quando você vai fazer essa conjunção de um estudo em outras versões, você vai ver que isso aqui é conhecimento humano e não sabedoria. Ainda falando sobre o livro do Novo Testamento, o critério de avaliação do Novo Testamento são iguais ao usado no Antigo Testamento, ou determinado pelo cano do Antigo Testamento, isto é, a inspiração, o reconhecimento, a preservação dos livros de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Estou deixando na sua tela os textos bíblicos pelos quais você pode consultar e ver essas referências para um melhor esclarecimento. Todos os livros do Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Nós demos uma introdução lá atrás e agora finalizamos. Um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega e que muito auxiliou na pregação do Evangelho dos primórdios do cristianismo. Então a língua foi o koiné, que era uma língua do povão, vamos dizer assim, que ajudou bastante na pregação do Evangelho, e até porque era a língua falada pelo Império, isso se tornou mais fácil para a propagação do Evangelho de Cristo, para chegar aos mais rincões distantes do mundo conhecido daquela época, do Império daquela época, onde a língua grega era falada, né? Atos capítulo 19, verso 10 diz, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim, judeus como gregos. Paulo faz uma referência à Ásia, por causa das 7 igrejas da Ásia, que estavam plantadas nas igrejas da Ásia, inclusive ele escreve das suas 13 epístolas, algumas dirigidas a essas igrejas, né? E ali o povo tiveram o privilégio de ter o anúncio do Evangelho de Cristo na língua grega, koiné, a língua comum do povo daquela época. Então veja como Deus trabalha de uma forma gloriosa, até mesmo no idioma, para que o seu Evangelho seja proclamado e proclamado a todos os povos, nações da face da terra. Nós sabemos que ainda existe algumas nações que não têm a Bíblia escrita na sua língua, ou seja, traduzido para a sua língua. Mas temos certeza que em breve
Deus dará o privilégio a essas nações para terem também a Bíblia no seu dialeto e na sua linguagem. O conjunto de livro canônico foi escrito antes do término do século I, ou seja, o conjunto de livro canônico do Novo Testamento, ele teve seu termo antes do século I. O último livro é o de Apocalipse, nós falamos do livro de João, datado pelo ano, lá por torno do ano de 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros inspirados, como nós já falamos. E por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em capítulos e em versículos. Meus amados e queridos ouvintes, meus amigos internautas, você que nos acompanhou, está nos acompanhando nessas 4 primeiras lições. Não sei se teremos oportunidade para gravarmos as demais, mas pelo menos essas 4 primeiras lições eu fiz questão de gravar, porque se trata de um assunto assim bastante polêmico para alguns estudiosos, críticos, né? Talvez nem tanto evangélicos, mas algumas críticas podem surgir em relação a essas 4 primeiras lições. Lembrando que a próxima lição a gente vai tratar já de como ler a Bíblia Sagrada. Também existe uma forma como ler a Bíblia Sagrada. Então, na próxima lição, fica conosco, nos acompanhe. E para nós encerrarmos, vem as nossas considerações finais. O conjunto dos 66 livros forma um único, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento, a preservação como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que a Bíblia foram aceitas e preservadas, que as Bíblias foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Então não tem como você negar essa verdade inserida na Bíblia Sagrada. Alguém diz que a Bíblia foi escrita por homem. Não está errado, porque eu nunca vi até hoje um animal escrever livro. Então tem que ser escrita por homens, mas homem inspirado por Deus. Não foi qualquer homem, mas homens pelo qual Deus escolheu para escrever sobre a direção, sobre o sopro, que é a inspiração de Deus, e trazer essa palavra inerrante, santa, poderosa e autoritária, que é a Bíblia Sagrada. Não autoritária para a condenação, mas com autoridade para transformar o mais vil pecador em um salvo, candidato a residir nas mansões celestiais, a qual nós chamamos de céu. O nosso muito obrigado, Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus. Amém.